Hoje eu tenho a honra de receber aqui em Peruíbe, conversar para bater um papo, o ex-prefeito de Praia Grande, ex-deputado, tem um histórico gigantesco, né? Advogado também, né, Mourão? Empreendedor também, o Alberto Mourão. Alberto Mourão, ele tem um histórico muito forte na nossa região como um gestor, uma certa referência política na região metropolitana da Baixada Santista, transformou Praia Grande, isso não há dúvidas, acho que até os adversários do Mourão têm que concordar com isso, né, Mourão? Hoje você está aqui no município de Peruíbe para a gente bater um papo, já começou uma agenda logo pelo período da manhã. Eu queria que você cumprimentasse nossos telespectadores. Eu quero começar meio polêmico, então, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Na Mira, me colocar à disposição para a gente bater esse papo, polemizar um pouco, sim. Né? Faz parte da entrevista, isso é importante. Nós já falamos bastante anteriormente, conversando um pouco sobre estrutura política e social, que acho que é importante. Sim. Política é ciência, né? Sim. Política é entender as relações humanas e os conflitos humanos e tentar e se surpreender muitas mitigar, né? Dentro de uma lógica, principalmente buscando melhor igualdade social, né? Isso aqui é fundamental. Então, assim, aqui às vezes não, porque você tem extremos que diz cada um para si e Deus para todos. Sim. E se possível só para mim todo dia em casa, né? Mourão, você evidentemente tem um histórico que, quando a gente tem a oportunidade de te entrevistar, que é o caso hoje, a gente tenta trazer um pouco para a gente pensar a região metropolitana da Baixada Santista. O que eu chamo, como jornalista, os caras falam, Christian Charles, o Cris está colocando uma região no entorno dele para ele fazer um julgamento, para racionalizar essa região, eu chamo de micro-região do Litoral Sul, que é a nossa Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, que a nossa emissora chega nessas cidades. E eu acho importante a gente aproveitar esse momento para pensar a nossa região como um todo. Você é um defensor de uma integração, né, da Baixada Santista há muito tempo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho há muitos anos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para tirar algumas coisas, né? Não fazer aquela entrevista chapa branca apenas. Você foi um prefeito que tem um histórico de aprovação inquestionável, né? Toda gestão do Mourão, ele termina com aprovação muito grande, com níveis de términos de promessa de campanha, de planos de governo, sempre na casa dos 87%, 90%. Eu gosto muito de números, isso é bom de a gente salientar, porque é números que são públicos, que as pessoas acompanham. Você termina sempre com grandes aprovações, e essas aprovações acabam, de certa forma, lhe dando tranquilidade de muitas vezes ajudar a eleger o seu sucessor e criar um plano, né, de gestão pública meio que padronizado para Praia Grande, que hoje a gente vê que tem um resultado considerável, né? Eu quero entrar nesse quesito da aprovação do prefeito, né, principalmente em termos de atualidade com redes sociais, como a gente estava falando. No teu último mandato, eu acompanhei muito bem a questão da aprovação, você enfrentou algumas polêmicas consideráveis lá, a questão da orla da praia, enfim. Eu sempre me questionei o seguinte, falei, agora, nos novos tempos, o Mourão vai sofrer pela questão da aprovação. Porque agora ele tem as redes sociais, tem a mídia, etc. E você, além de ter saído do seu mandato com uma aprovação, mais uma vez, recorde, o que é inédito na nossa região, essa é uma coisa importante dizer, que é inédito, né? Sendo um claro vencedor, fez o sucessor. E eu, como procuro pesquisar o nosso estado de São Paulo, eu só vejo um fenômeno semelhante ao seu no interior, na cidade de Ipeúna, que é uma cidade de 6 mil habitantes, ou seja, é uma cidade muito tradicional, é muito fácil, até se você for por em cômputos gerais, conseguir esse fenômeno. Mas você está em Praia Grande, tem um diferencial, chegaram até cogitar você para a Prefeitura de São Vicente, então você vê que coisa maluca que é o fenômeno Mourão. Pergunta que eu faço objetivamente, Mourão, como conseguir ser prefeito, tomar decisões impopulares, como muitas vezes você tomou, e mesmo assim sai com uma aprovação que nenhuma cidade na região consegue ter um político que se destaque com o mesmo percentual de aprovação? Primeiro você tem que, eu acho que administrar é a arte de suportar pressão.
Você tem demandas sociais. Mas você realizar essas demandas sociais da sociedade, você tem que ter recursos, tem que ter meios. E cada ação de governo, ela leva tempo para dar resultado, para suprir o efeito que ela precisa ser no seio da sociedade. Olhando para o lado de uma família, uma atitude de um pai, às vezes, é mal interpretada pela mulher e pelo, às vezes, pelos filhos, mas que tem resultado no médio prazo dentro do grupo familiar. Uma cidade não é tão diferente assim, Uma empresa também, sim, quando toma decisões. E eu falo que suportar essa pressão, controlar a emoção da sua ação governamental, acelerar porque o ato teu, ao primeiro momento, que é visto como errado no rumo que está se tomando, ele surta o efeito positivo para a sociedade e que ela seja beneficiada. E ela começa a entender, Ela vai começar a entender. Eu, quando assumi a primeira vez a prefeitura, eu o orçamento nosso de arrecadação era 48 milhões, desses 48 milhões eu não tinha sobra para investimento, para nada, devia hoje quase 50 milhões que estava na porta da prefeitura para receber, que nós chamamos de dívida flutuante, e devia outros 50 e tanto de dívida consolidada. Eu era um cara que não tinha condições de governabilidade. E tinha 88% de ruas sem esgoto e 80% de ruas sem pavimentação. Então eu tinha um déficit habitacional, um déficit social muito grande. E um déficit econômico. Então eu tinha um caos instalado de imagem negativa. E eu fui urbanizar um pedaço da orla. Sim, Aos olhos de alguém, da maioria, principalmente da oposição, que às vezes não enxerga ou não quer enxergar, porque tem aquela que não enxerga, sim, e aquela que não quer enxergar propositalmente. Sim. Na verdade, ela está enxergando que o caminho é esse, mas ela precisa polemizar para conquistar o voto daquele cara que não está ainda não está preparado para analisar isso aí. E aí, foi a única forma, porque eu tinha 60% de inadimplência. Sim. Eu não tinha dinheiro e tinha 60% de inadimplência. Eu tinha que resgatar a volta, principalmente do veranista, que não pagava seus impostos. Eu falava que nós tínhamos um estelionato. Eu não oferecia nada para ele, o que ele ia fazer lá? Sim. Eu tinha um esgoto, uma vala de esgoto a cada 50 metros. Na praia, quer dizer, lixo dentro da areia da praia, lixo, pilhas e pilhas de lixo. Então eu tinha um estelionato claro, de turismo. E aí, quando eu comecei o processo de organização da praia, de turismo, eu fui trazendo a cidade para sair do vermelho. Aí o que aconteceu? Eu entreguei 4 anos depois a cidade com 125 milhões de arrecadação, sem aumentar tributo, porque voltaram a pagar. Eu entreguei a cidade com uma dívida de 25% do seu orçamento só, não tinha mais a dívida flutuante que estava negociada, a consolidada, e a flutuante baixou para 25%. Isso. Posso pegar só uma parte? Aí o que aconteceu? Com essa medida, eu comecei a ter capacidade de investimento. E eu já terminei os últimos governos começando a pavimentar trabalhadores, começando a pavimentar as ruas que ligavam a estrada, a rodovia às zonas mais profundas dos bairros. Eu comecei a ter dinheiro para investir lá. Porque sem esse recurso da fonte 1 e outros recursos, fica difícil administrar. Não tem. Você tem que administrar com a fonte 1. Outra coisa que eu falo, não administre esperando o dinheiro dos outros. Administre com o seu recurso. Os outros é um plus, é um ganho, é a parceria. O governo é priorizar, buscar parcerias, que é fundamental, sim, e racionalizar. Sim. Tá? Aí a gente pode falar as derivações desses 3 negócios aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ao longo de outros governos, eu convenci a sociedade de que isso era o caminho. E aí a gente veio conquistando. Tanto é que eu pavimentei 100% das ruas. Tem uma rua lá sem pavimentar. Aquela é uma rua que alguém abriu, que não podia abrir, que não está no lugar ambiental. Mas foi 100% pavimentado. Eu fiz 2/3 dos colégios. O colégio nosso tem 7 mil metros de área. Não é coleginho. Sim. Na periferia, eu tenho uma rede de 58 mil alunos, eu tinha uma rede de 2.800. Eu aumentei 55 mil alunos na minha rede. Eu tinha um pronto-socorro pequenininho, que era uma sala menor que esta sala que nós estamos usando para gravar. Sim. Eu tenho hoje
42 prédios na área da saúde e um hospital que eu não tinha hospital. Posso pegar uma parte aqui? Então o que eu vejo assim? Só para concluir, só para pegar essa, você está me trazendo uma gênese que é muito interessante e eu acompanho a história. E jornalista é chato, ele quer pegar todo esse detalhe. Esse teu governo que findou em 1996, né, você conseguiu algo interessante. Você peitou essa questão de que era importante investir na qualificação do turismo. As pessoas precisavam entender que o turismo qualificado melhoraria a arrecadação, melhoraria a fonte 1. Fonte 1, né, são os impostos primordiais do município. E com isso você teria mais poder de investimento na máquina pública a longo prazo. Ou seja, você teve um planejamento de longo prazo. Mas a questão que a gente fica pensando é o seguinte: como você comunicou isso para a população naquele momento? Olha, é importante hoje, para que a gente tenha recursos para poder investir nos bairros e conseguir todas essas conquistas, que nós tenhamos um turismo mais qualificado, que até então, antes de Mourão, era aquela história da Praia Grande, a cidade dos farofeiros, né? São 30 anos que se passaram. O meio de comunicação era empírico, era o que tinha nos oferecia. Não tinha telefone celular, o computador não existia o PC ainda. Sim. A gente é meio esquisito, a velocidade da transformação no mundo é meio... Mas eu digo que você tem que se adaptar a esse mundo. Você não pode ser um conservador na área comercial, na sua profissão, em nada, né? Não é momento de falar, de a gente falar de profissões, a gente podia falar um pouco sobre isso também. Sim. Mas se naquela época o que eu usava muito era a questão dos conselhos. E como nós vivíamos uma cidade que estava com o estigma de cidade da farofa, que era uma cidade que sofria muito bullying, né? Sim. Era uma cidade que os meios de comunicação gostavam de fazer bullying com a gente. Sim. Isso me machucava e criou uma unidade. E a gente, quando eu reuni o grupo para fazer a transformação, é isso que mudou a gente. Sabe por quê? Eu consegui fazer reuniões periódicas e mostrar o objetivo que a gente queria alcançar com aquilo. Então, unir as pessoas em comunidades menores, era uma cidade pequena na época, você tinha facilidade de reunião. Então, eu acho que hoje as pessoas procuram muito transparência, as pessoas procuram muito dizer que precisa ter mais participação, mas ela não quer participação para discutir, sim, ela não quer participação para isso, ela quer participação para reivindicar só. Sim. Que tem uma diferença muito grande você ir para uma reunião reivindicar e você lá... Ser mais propositivo, né? Ser propositivo e mobilizar na sua proposição. O que acontecia era isso. Nós nos reuníamos e decidíamos e cada um saia dali com metas para fazer. Hoje, você faz uma reunião de participação, sai todo mundo para casa, vai tomar cerveja e alguém ficou com as metas. Ô, Mourão, e é um problema também da nossa região que você conseguiu sanar, de certa forma, lá em Praia Grande, foi a questão da empregabilidade e de uma mão de obra mais especializada, um pouco mais técnica, a construção de um turismo mais receptivo, porque a partir do momento que você qualifica o turismo, você tem que ter um receptivo muito importante, né? E isso passa quase que unilateralmente pela educação, né? Eu sempre digo que eu vou muito a Fortaleza, embora há algum tempo já que não, e quando você chega em Fortaleza, ou quando você vai para Porto Seguro, você percebe que muitas vezes o rapazinho que não trabalha em nenhum setor ali do turismo, mas está na cidade, ele é o próprio vetor do turismo receptivo. Ele te atende mesmo numa conversa banal, né? Como que você enxergou essa questão de criar essa nova mentalidade a longo prazo? Porque, como você disse, foram 30 anos. 30 anos você não criou apenas uma geração, são 2, 3 gerações, né? Como que foi esse processo, como que foi o investimento nisso? Primeiro mudando a coisa, eu me lembro que eu reuni na primeira semana, a praia era cheia de lixo, mas pilhas, tenho foto, tenho filme, se quiser eu te mando para você. Eu gostaria. Eu vou mandar para você, pedir para separar o material do dia que eu cheguei, foi filmado no dia 1º de janeiro de 93. E essa era a realidade. E eu me lembro que eu chamei todo mundo na Câmara Municipal, que era o maior espaço que nós tínhamos na época, e eu chamei todos os vendedores, as pessoas que trabalhavam na praia, que eram os ambulantes, que tinham seus carrinhos ou ambulantes. E eu mostrei aquela coisa horrorosa.
Sim. E mostrei a espiga de milho no chão, mostrei tudo que tinha no chão e falei assim, ó, isso não chegou andando aqui. Tá? E vocês estão matando a galinha de ovo de ouro de vocês porque o turista vem aqui porque tem sol e mar. E o mar tem que estar limpo e a praia tem que estar limpa. O que sobrou para nós foi o turismo que depreda. Não sobrou para nós outra coisa. Você tem que ter melhor faturamento. Eu falei assim, ou vocês mudam isso ou daqui vai ficar pior. Sim. Eu só preciso de vocês de uma coisa. Cada um pegue seu carrinho, pegue 2 baldes de 50 litros, rastele o seu entorno, que no dia seguinte a praia vai estar limpa. Naquele primeiro verão a praia já estava limpa. Eu falei assim, nós vamos colocar os tambores grandes, vocês vão jogar lá. Todo mundo tem que chegar e limpar seu espaço, manter ele limpo. Vai terminar o dia de trabalho no seu entorno. Eu fui uma linha dura nisso, padronizando o carrinho, higienizando o carrinho e obrigando a renovação da licença agora, ultimamente, a fazer curso. Por quê? Eu preciso melhorar a qualidade do produto dele, a receptividade está ali, tá? Sim. E aí, muitas das vezes, ao longo dos governos, sempre aquele negócio, parece que o Mourão era contra o ambulante. E eu costumo falar que eu não sou contra ambulante, sou contra nada. Até porque quando eu fui fazer a Feira Confinada, que é uma inovação nacional, nós não temos feira na rua lá, é uma ou duas. Nós não atrapalhamos o trânsito na cidade, porque eu inovei há 20 anos atrás criando as feiras confinadas. E eu tive uma movimentação contrária dos feirantes na época. Eu reuni todos eles no gabinete, a maioria das lideranças, e falei assim, ó, gente, tem um filme que acabou de sair, Not Hill, falei assim, que o cara foi conhecer na Inglaterra a mulher na feira, né, um romance. Eu falei assim, a feira é milenária, do tempo de Cristo, né? Eu falei assim, isso não vai mudar. Agora, o urbanismo mudou, tem carro, tem caminhão, tem transporte de massa, população. Eu preciso regrar isso para melhorar a mobilidade. Mas não posso tomar uma medida de que a feira é um transtorno para quem mora, a feira é um transtorno para quem se mobiliza. E eu tenho que melhorar ela e modernizar. A feira tem que ter higiene. E a feira confinada é o lugar que tem um banheiro, masculino e feminino, tem um lugar para ficar o cara que fiscaliza a feira, ele estaciona o seu caminhão, estaciona os seus veículos. E com isso, eu falei assim, essa é a feira moderna. Sim. Eu estou trazendo, mantenho o conceito de feira que é fundamental, quando eu falei da coisa do namoro na Inglaterra, eu falei assim, num país extremamente desenvolvido ainda se mantém feira e no mundo todo ainda se mantém, mas tá. E a mesma coisa, quando você vai na Suíça, você vai encontrar um ambulante de rua. Sim. Mas só que a hora que ele levanta a coisa dele primeiro, ele não deixa armazenado lá as coisas. E quando ele chega no fim do dia, 6 horas, ele fecha tudo, leva embora e fica limpinho o seu entorno. Irretocável, né? Irretocável. Por quê? Porque é receptividade. Porque eu viajei para esses países e eu observei isso. Eu fui numa avenida onde estava cheio deles e depois que eu voltei, andando a pé, a gente quer conhecer, ande, né? Numa viagem. E aí eu voltei naquele mesmo local umas 6 da tarde e não tinha mais ninguém, estava tudo limpinho. Aquilo para mim, como turista, me gerou uma segurança, porque se aquele cara que está ali já fez a limpeza do seu entorno, possivelmente ele fornece o melhor produto, ele tem cautela com ele. É isso, é qualificar cada vez mais. Então, é uma resistência essa qualificação. E a qualificação vai deixando o cidadão integrado com a cidade. Quiosque. Ele começa a gostar da cidade, o próprio cidadão começa a defender a cidade. A gente tinha que tirar os quiosques lá. Eu fiz a primeira transição, fiz a segunda transição, fiz a terceira e fiz a quarta. Eu falo que eu fiz o 4.0 nos 5 governos meus. Só que, você vai lá ver um quiosque nosso hoje. Tem nenhum no litoral brasileiro igual aquele. Sim. Com todo respeito. Sim, não tem mesmo. Não tem. Eu conheço o litoral. Sim. Porque a gente queria uma coisa turística. Sim. Tá? Mas eu tinha que fazer a transição disso no momento que nós vivíamos. Né? Então eu não era contra eles lá. Esses 18 quiosques, 18 agora que estão em construção, já a maioria já estão ficando prontos, cada um vai empregar em torno de 60 pessoas. Então tem 60 pessoas trabalhando, porque é 18 horas de turno,
é 365 dias do ano. É uma média de um turno e outro de 50, 60. Assim, só que está vindo com outro diferencial. Tem cozinheiro que assina cardápio, entendeu? Tem música ao vivo ali pro cara. Quer dizer, você está criando uma outra... Tem mídia, tem outros profissionais, entendeu? Assim, cara, eu estou gerando, eu tinha lá um subemprego e agora eu vou ter a mesma número de funcionário qualificado e aí eu vou trazer mais gente. Então o que eu quero? Todo mundo que trabalha e opera com turismo, ele tem que ter essa percepção. Ele não pode explorar o turista. Quando você entrega qualquer coisa para ele, trata ele de qualquer jeito, você está explorando. Mas ele tem outras oportunidades para ir para outro lugar. Cative. Torne ele fidedigno. Sim. Mourão, vou emendar uma pergunta na outra, até para a gente seguir num rito rápido aqui. Quando a gente fala de Praia Grande, você acabou de falar, olha, são 365 dias, etc. Quando você diz 365 dias, é porque hoje a cidade chegou numa situação em que ela consegue ter uma vida econômica, não apenas nas temporadas, na curta temporada e coisas do tipo, ela já consegue, os 365 dias do ano, ser uma cidade turisticamente atrativa. E a outra coisa que eu queria que você falasse, eu queria que você falasse um pouco sobre educação, porque a educação, ela forma uma mão de obra qualificada e ela cria uma geração mais técnica, né? Que é o que a gente sente hoje em Peruíbe, por exemplo, um município que sofre com 17 mil desempregados. Ela vem procurando mecanismos para tentar sanar esse problema e coisa do tipo. Mas a gente precisa, eu entendo que toda a nossa região precisa cada vez mais investir em educação. Como foi a tua atuação na educação? Eu queria que você, antes de responder essa, entrasse nessa questão de hoje, se os 365 dias do ano em Praia Grande, eles são economicamente vivos. Nós construímos um projeto. Eles hoje são vivos. Nós, quando voltamos, além daquele fator, nós tínhamos um pessoal que já não frequentava porque era horrorosa a cidade e já não se sentia atraída aí para nós. Então, essa mudança, ela foi fundamental. Quer dizer, você hoje tem 100% de rua pavimentada, 100%, vamos fechar agora mais 3 anos, 100% de rede de esgoto, estamos com 87%. Então, assim, você tem uma rede invejável de todas as áreas, até na saúde e na educação, maciçamente. O que eu vejo, assim? O projeto da gente, eu falava muito que a gente tinha que... O receptivo era infraestrutura e a maneira como nós tratávamos as pessoas. E que nós tínhamos que fazer uma extensão da casa dessa pessoa. Sim. Então, a pessoa, quando no fim de semana, ela quer sair do seu ambiente de moradia, né? E se ela tem um local, que ela tem um imóvel, que ela pode descer para ir para esse imóvel, ou ir para a Serra Negra, ou ir para tal lugar, para o interior, ou vir para o litoral, se ele tem facilidade de deslocamento, se ele tem uma boa infraestrutura naquilo, ele encontra tudo arrumado, ele se sente atraído a descer mais vezes. Ele pode fazer viagens de grande percurso, nacionais e internacionais, mas não vai fazer isso todo fim de semana. Ele vai ficar um lugar querido para ele. Ele precisa de um lugar querido, ele precisa ser aquele cara que fez amizade com todo mundo na cidade. Sim. Ele passa a ser um cara da cidade. Sim. Ele tem que ser entendido como esse cara da cidade. Só que quando ele faz isso, ele mantém a economia ativa da cidade. O supermercado, eu vou falar que tem mais supermercado do que a capacidade da gente consumir, a população fixa. Então eu tenho esse perfil. Aquele emprego do cara do supermercado que ele não enxerga, a verdade ele não enxerga o supermercado da periferia, mas os outros vivem dessa atividade, né, que é impulsionada. Shopping, a construção civil, todas as atividades. Então, o que a gente percebe hoje? Exceto aí talvez 30, 45 dias por ano, não mais que isso, que há uma queda, mas ela não é tão grande, a gente tem o ano todo a presença dessas pessoas. A gente mantém esse monitoramento pela questão do lixo. Então, assim, e isso mantém a atividade econômica em dia na cidade. Aliás, foi um dos diferenciais para enfrentar a pandemia. Sim. Tá? Para nós. E esse é o grande legado que eu estou deixando para a cidade, é também esse negócio
de manter uma cidade que tem capacidade de manter a sua estrutura, mesmo sendo uma cidade que ainda mantém uma matriz econômica de veraneio. A educação é o grande investimento que uma sociedade, de um país, né, de qualquer lugar do mundo tem que fazer. A educação ela é a liberdade do cidadão. A educação é um instrumento de democracia, porque quando eu tenho uma boa educação eu consigo fazer o cara votar sem ele ser uma massa de manobra do ator que você falava para mim. Sim, o personagem. Né? Nós não podemos votar num personagem, porque aí nós nos frustramos e nós achamos que então é melhor a ditadura. Mas não é, é porque eu acreditei naquela personagem, naquele falso cara lá, ou é um falso messiânico, ou é um falso... Que foi construído até em termos de marketing, né? É um falso personagem, ele não é aquilo que ele está mostrando. E ele não vai entregar aquilo que ele prometeu. Isso, que eu falo que democracia não é só votar, é votar consciente. E votar consciente é ter capacidade de analisar claramente o que o cara está falando. Eu estou falando muita coisa aqui, as pessoas têm que interpretar e pesquisar do que eu estou falando. Sim. Então, assim, acho que a educação, ela propicia liberdade para o cara conseguir ter condições de andar com as suas próprias pernas. Ele tem que ser gerente da sua profissão. Sim. Quando você faz uma educação que não busca ele ser um ser que se autoprograme, ele passa a ser um robô, um programadazinho, que depois que ficar velho você encosta, uma máquina que nem um computador que você encosta. O que eu quero dizer? O mundo sofre disrupturas, transformações pelo processo tecnológico e das relações sociais. As profissões também são interferidas nisso. Vamos lá, vamos lembrar de alguma coisa aqui? Você que está nos vendo, lembra do mecanógrafo? Ninguém sabe o que é mecanógrafo. Alguém sabe aqui? Ninguém sabe. Era um cara que limpava e fazia manutenção de máquina de escrever. Em 1998, 2000, ainda tinha mecanógrafo como profissão. Sim. Sabe quem é o mecanógrafo de hoje? É o cara que faz manutenção de computador. Aquele que você fala assim, esse teclado não está funcionando. Você chama o cara de informática, de TI, para vir lá resolver um problema tecnológico simples. Não é o cara que faz a programação. Sim. Esse cara, lá atrás, ele passou de mecanógrafo para ser um mecanógrafo que mexia com máquina de escrever elétrica e hoje ele está no mundo da e aumentou o número de oferta, porque quantos computadores tem? Sim. E a manutenção desse computador? E hoje esse profissional já está se tornando em manutenção do smartphone. Né? Então o que você tem? Que atualizar, que eu falo ser gerente da sua própria vida. Se eu tinha profissão de mecanógrafo, eu tinha que olhar o mundo para frente como profissional e falar, poxa, você viu que levou 20 anos. Se ele começou naquela época a profissão, ele antes de se aposentar, ele não está fora do mercado de trabalho, se ele não fosse autoprogramar. E aí você vale para outras profissões. Se formou num curso técnico, né, Mourão? Você tem N profissões. Vamos falar da economia? Vamos falar de uma atividade empresarial? Vamos falar aí. Há 10 anos atrás, o que nós tínhamos? Rede Blockbuster, a rede de... Blockbuster, é verdade. Você nem lembra dela, ninguém lembra dela, mas não vai lembrar da sua locadora aqui no bairro, a sua locadora em qualquer lugar. Quem é que num bairro de qualquer lugar aqui vai alugar um filme? Não, acabou. Não existe. Acabou. Netflix agora. Netflix. E agora, e maciçamente, as outras estão entrando. Sim. Pensa bem, a Netflix acabou com a videolocadora. O cara da videolocadora tinha que estar atento às mudanças, para que ele mudasse a sua atividade econômica. Então, o que acontece? Isso vai acontecer em mais velocidade do que aconteceu nos últimos 20 anos. A educação, ela tem que ir não só pelo ensinar o português, a matemática e a história. História é importante. Sim, tá? Sim. Nós a gente não repetir os erros. Não repetir os erros e ter sinal de que muda quando eu faço a leitura da história. Sim. Agora, educação nesse caminho. Então, eu fui tentar ter uma proposta educacional que estivesse sempre antenada com as transformações tecnológicas, que tivesse uma proposta muito voltada a essa questão do construtivismo, que leva o pessoa a ser uma pessoa contestativa, ela pensa um pouco, né? Usa mais o seu raciocínio.
e que entenda as profissões. Então, eu ajudei e construí 2 colégios, mesmo não sendo nos 25% da educação, 2 colégios da ITIM, que é ensino médio integrado ao ensino médio, né? Ensino médio. E com isso, a gente consegue fazer o cara terminar o ensino médio já com uma pré-profissão, uma ideia de profissão. Sim. Eles terminam o ensino médio mais bem preparado, e com isso ele passa a ser um cidadão mais crítico, mais não é só ser crítico, ele tem que ser mais crítico dele do que a sociedade. Quando você é crítico seu, você consegue falar, poxa vida, eu não estou fazendo tudo que eu poderia fazer para o sistema, para a sociedade. A sociedade é um sistema. Quando ele é crítico com análise conjuntural, porque a palavra crítica parece que é só de reprovação. A crítica, na verdade, é uma análise, né? Análise Técnica e fria. Ele consegue ajudar a fazer tomar decisões. É fundamental isso. E quando você toma decisões na eleição? Sim, exatamente. Mourão, isso é uma visão que eu acho interessante, até ideologicamente, eu acho que é uma coisa que, como jornalista, como comunicador, eu brigo muito, né? Eu tento mostrar, sempre para o meu telespectador, sempre para o pessoal que me acompanha na TV, no rádio, nas redes sociais, que quando a gente tem um investimento em educação a curto, médio e longo prazo, os resultados, eles são importantíssimos e principalmente para a comunidade de modo geral, né? Que a gente vive numa grande comunidade, essa é a verdade. Saindo um pouco dessa ótica, a gente tem uma complexidade na nossa região que é a questão da mobilidade, né? A mobilidade urbana, o transporte público é uma polêmica na nossa região, que começa de Santos e vai embora, dava para a gente ir até para Cananéia. A gente tem a questão do BRT, a questão do VLT, a gente tem cidades que hoje sofrem com o transporte alternativo, que nada mais é que o transporte ilegal, que não funciona como se espera no atendimento próximo ao cidadão. A gente tem hoje chegando mais um ator, você falou da Blockbuster e as empresas de streaming, que mostra a evolução clara, né? A gente hoje tem os aplicativos, ou seja, aquela pessoa não fica mais 2 horas esperando um ônibus, não. Hoje ela chama o aplicativo e em minutos o aplicativo está na porta da casa dela. E numa cidade pequena como a nossa, a corrida muitas vezes se equipara ao custo de um ônibus, de uma van e coisa do tipo. Quando a gente fala dessa questão do transporte urbano, ela é muito complexa, né? E paralela a tudo isso, a gente está falando ainda do aeroporto de Itanhaém, né? Eu sei que são temas muitas vezes clichê, Mourão, mas é importante que a gente diga isso daqui. E é importante que a gente diga também para o cara lá de casa que o aeroporto de Itanhaém, ele não vai receber um Boeing, né? Mas ele é um outro tipo de produto que com esses avanços tecnológicos do ramo da aviação, ele pode trazer resultados a curto, médio e longo prazo. Como você enxerga? Eu não queria que você me trouxesse a visão apenas de Praia Grande, porque você tem uma visão muito ampla, você foi deputado, então você vive a nossa região, né? Como você enxerga essa questão do transporte aqui? A gente tem a sensação que muitas vezes nós não vamos resolver isso. Vai chegar um momento que a gente vai ter uma resolução? A mobilidade é a consolidação da cidadania, né? Sim. Você tem que ter... Você tem que começar a ter essa visão. E ela é sistêmica, ela não pode ser... a mobilidade que envolve o transporte de passageiros, né? O transporte de carga, né? E aí em todos os modais, né? Também. Sim. A gente precisa ter essa sinergia entre os modais ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroporto, portuário, aéreo, né? Para você ter essa sinergia, e até porque o avanço está acontecendo muito grande. Num aspecto de que o que eu falo que é o despertar da cidadania e a consolidação no processo, numa região metropolitana principalmente, como a nossa, que tem 140 quilômetros de extensão, aproximadamente, você não vai oferecer tudo em todas as cidades. E não existe lugar nenhum do mundo. Sim. E não vai acontecer. Uma pessoa simples acha que tem que ter tudo, sim, mas não é viável, né? E principalmente depois que você tem uma experiência na gestão pública, você já sabe, olha, não dá para fazer tudo. Não existe essa possibilidade. E aí,
Eu digo que Richard Beck escreveu um livro chamado Longe é um lugar que não existe. Depende de como você caminha, né? Sim. Essa distância pode ser percorrida com maior facilidade, tá? Então, eu posso percorrer num ônibus comum, levar 1 hora para percorrer 15 quilômetros, 12 quilômetros, porque ele tem muitos obstáculos no caminho, né? Sim. Desde a parada de uma pessoa em fila dupla, a N faróis, passagem de pedestre, tá, aquela coisa toda. Como eu posso deslocar 40 km por hora e percorrer, né, eu vou levar para o mesmo trajeto, eu posso levar 1/4 do tempo. Então eu vou levar 25 minutos para percorrer o que o cara leva 1 hora. Então o que eu me refiro é que os modais mais modernos, eles conseguem fazer com que a agilidade de transporte torne o cidadão mais pleno, que ele consiga ter acesso à saúde, referenciada que nós estamos falando no começo, porque nós falamos de saúde e nós falamos de que se não vai ter, não há condições de ter, porque uma tecnologia de um aparelho mais sofisticado, o valor dele não viabiliza e o número de demandas também não viabiliza ficar numa cidade pequena, mas esse cara tem que ter acesso a isso. Sim. Nem todo mundo vai fazer o mesmo curso superior, mas você ter acesso a esse curso em tempo curto de deslocamento e perto de você, que é o perto porque você fisicamente parece longe, mas ele está em tempo menor, isso facilita a vida da pessoa. Acesso então às referências de todas as áreas e acesso ao emprego. Eu posso ter uma profissão que o emprego não vai ser gerado aqui, mas pode ser gerado no Parque Industrial de Praia Grande, ou no Polo de Cubatão, ou em Itanhaém, ou até na região do Vale, do Ribeira. Então eu preciso ter facilidade de transposição dessas barreiras que nós temos. Então assim, eu venho defendendo que o mais rápido possível a gente implantasse a ligação Peruíbe centro urbano da Baixada Santista, para fazer valer como região metropolitana. Sim. Através do primeiro trecho de VLT e depois do BRT, pelo avanço tecnológico. É viável? Isso tende a acontecer? Você não é viável do ponto de vista de VLT. É utopia, porque o VLT deve custar 100 milhões o quilômetro. Sim. E um BRT você vai fazer por 25, 30. Sim. Então, e aí você, qual é a diferença? Quase nenhuma. A diferença é que um tem um trem e o outro tem um ônibus biarticulado, que são 3 vagões, e que carrega aí em torno de 100 pessoas, e o outro carrega 400. Mas só que um custa 10 vezes mais o equipamento. A implantação, mas o sistema funciona igual. Por quê? Um VLT, você paga desembarcado, quer dizer, você paga na estação, embarca quando o vagão para, ele comanda a abertura da estação e da porta, mas ele está em nível. E o BRT é a mesma coisa. A diferença é que um é um tipo ônibus, o outro é outro tipo. Só que agora com o modal elétrico, isso melhorou bastante. Ele comanda farol, ele para farol, então ele mantém velocidade constante. Por ele estar numa faixa segregada, e quando ele tiver passagem em alguns locais que ele tem passagem de nível, ele vai comandar o fechamento do próprio farol. Isso melhora muito a velocidade mediana. Ele passa a transitar na média de 40 km. Pode chegar até 50 em alguns momentos. E isso dá velocidade. Estamos falando de percorrer em 1h30 para chegar até São Vicente. Então, assim, você tem uma mudança. Conforto. Certo. E conforto, ar-condicionado, embarque de nível, pagar antes dela. Quer dizer, você tem aí uma facilidade, porque imagine, né? Você sobe os graus de um ônibus, degraus de um ônibus, paga a passagem, o senhor está parado ali. Sim. Por isso que ele não chega nem da 8 em algumas cidades. Quer dizer, muito pouco. Ele vai levar 1 hora para andar 8 quilômetros. Cara, é horroroso, né? Sim. É horroroso. E aí você tem mais custo, porque vai baixar custo de tarifa com o tempo. Então, quando você tem um sistema desse, que nesse momento aqui é caro, porque na verdade ele carrega pouco passageiro, quando ele estiver andando bem,
ele baixa custo também operacional. Mourão, custeio disso, para a gente viabilizar. Recurso viria de onde? Inicialmente tem que ser um investimento do Estado. O Estado tem que fazer o investimento, mas eu propus uma alternativa, né? A gente estava discutindo a duplicação da rodovia e eu acho que a gente fica muito preocupado em colocar pedágio, nós vamos pagar mais uma conta e estamos esquecendo da mobilidade regional. Sim. Você imaginou olhando aí a foto aí de Peruíbe, perceber que tem a rodovia que está sendo interferida, né? Imagine que um ônibus que vem de um bairro para o outro, ou vem para a cidade, e o centro de diversão, mais é o centro aqui perto da praia, esse ônibus circular tem que atravessar por baixo dessa pista. Imagine essa pista com marginais e eu ter que dar voltas maiores ainda para esse ônibus ele sair do lado de lá para vir para o lado de cá. Isso vai acontecer em todas as cidades ao longo desse curso. E isso vai aumentar o percurso desse ônibus. Sim. Então não dá para discutir esta obra sem discutir mobilidade local em cada cidade, com as peculiaridades das linhas que vão lá para o extremo do fundo. E está tudo sendo jogado goela abaixo, né? Então, quando for lá na frente, vai estressar. Sim. Porque ela não é que nem uma Dutra, né? Que cada uma tem as suas... Já estava consolidado aquilo. Já era uma rodovia que fechava tudo. Eles só conseguiram colocar subidas e descidas para evitar, mas eles têm menos problemas. Nós não temos isso. E a gente precisa resolver isso com muito critério para não onerar mais a sociedade nesse processo. Então, assim, me preocupa muito o desenrolar da concessão lá na frente, quando as obras começarem. Isso me preocupa. Sim. E eles são muito resistentes. Eu participei de algumas reuniões e bati de frente com os técnicos do Estado, porque a visão é empurrar a goela abaixo uma concessão, entendeu? E não é assim, tem que fazer a concessão para melhorar a manutenção, mas ela não pode, mais uma vez, onerar socialmente a sociedade. Você acha que não é uma solução muito pouco criativa, muito preguiçosa, a gente entender que essa manutenção só vai acontecer como se deve apenas com uma praça de pedágio? Não vai. Vai porque eles calcularam a tarifa. A tarifa não vai ser barata. É aqui que tem o maior fluxo de veículos, 42% dos veículos, 48% para o que descem para a Baixada, descem para este litoral, Praia Grande e Litoral Sul. Então, eles já fizeram a conta, eles sabem quanto é. Sim. Né, então. Só que já entenderam. E eu não vejo que a outorga, só que a maior parte da rodovia já está feita. Sim. E não é justo nós pagarmos isso. A gente vai deslocar o trânsito pesado para as marginais e a manutenção disso vai ficar por conta dos municípios que não têm perna para fazer, né? Mesmo que eles façam elas. Isso você acha que dá para reverter, Mourão? Politicamente é algo que dá para reverter? Você acha assim, sinceramente, você acha que, olha, Kristen, já era, vai acontecer o pedágio? Tem que ser revertido. Tem que ser, né? Tem que ser revertido, não deixar de fazer as obras, mas nós temos que pensar... 2022 pode significar a reversão disso? Resultado de 2022? Aí é uma coisa já... É uma conversação muito profunda. Não sei se reverte, até porque os atores principais desse processo já participaram. 2018 foi o momento que o Márcio estava no governo junto com o Geraldo. Sim. Se eles forem candidatos, como a gente já tem dois... Eles participaram dessa coisa, eles começaram a gestar esse processo. E existiu uma anuência que eu acompanhei, de ambos, inclusive. Então, eu participei de audiência pública. Eles fizeram parte disso, eles não pararam esse processo. Mas não é engraçado... Eles não chamaram, entendeu? Eles participaram disso. Mas não é engraçado ouvir o Caio, por exemplo, um querido e tal, mas o Caio defendendo, pedágio não... É que talvez não lembre disso, né? Ele não lembra porque ele era novo ainda. Sim. Ele não estava nem na política. Ele estava. Mas acho que não lembra desses bastidores. Nós passamos de audiência pública há muito mais tempo. Então, quando você vê outros que deram concessões nacionais, então fica assim, não é uma questão de concessão, é a formatação dessa concessão que está preocupada em arrecadar 1 bilhão de outorga. E eu falava nas reuniões, gente, devolva à sociedade serviço, não se preocupe com a outorga. E aí, quando eu coloquei lá que
cada cidade tinha que receber investimentos do Estado, maciço, nessa região, nas 3 cidades principais, e eu coloquei que a faixa de domínio da ferrovia, que tem 30 metros de largura, devia ser colocada a faixa do VLT e BRT ali, e eles construírem pela concessão, quer dizer, fazer a parte de rolagem, que é guia, pavimentação, tudo, deixar feitos. É uma pista de 7 metros de largura, em concreto rígido, para poder aguentar o tranco da friagem constante. Sim. Eu falei assim, gente, faz essa parte, né? Quer drenar, é uma rua, é uma avenida de 7 metros de largura ao longo de 60 quilômetros, paralela à rodovia. Depois, o governo faz a concessão do transporte para ficar rolando em cima dessa faixa. Sim. O cara vem, vai colocar os veículos, vai colocar a parte de automatização, de fechado de farol, as estações, vai colocar tudo aquilo para cobrar a tarifa do ônibus dele. Em vez de ter o ônibus lá, vai estar rodando Sim. ali dentro. Mas o investimento que não fecharia a equação da tarifa seria feito pela concessão da rodovia. E com isso, você estaria equilibrando a necessidade de uma sociedade. Você consegue equalizar o dano que vai existir, né, de certa forma. Mourão, o pessoal está cobrando aqui, estou vendo as mensagens, o pessoal, pô, Cris, acelera, mas eu acho que é uma oportunidade tão grande de a gente falar. Eu não tive oportunidade de entrevistá-lo de uma forma mais aprofundada, estive em coletivas e coisas do tipo, mas não numa entrevista diretamente. Eu posso dizer que talvez poucos jornalistas da região conhecem o seu trabalho a fundo, como é o meu caso, inclusive a questão de posicionamentos políticos. Eu tenho que entrar nesse tema porque é um tema polêmico, de certa forma, ligado à sua carreira política. Já faz um tempo que a gente tem percebido que o Mourão tem alguns posicionamentos que diferem, de certa forma, considerável do PSDB. E alguns posicionamentos quase como premonitórios. Eu vou citar aqui um bobo, né? Quando começou toda a movimentação do impeachment da Dilma Rousseff, em que você tinha um posicionamento antagônico ao impeachment que a gente viu que desbocou, né? Quando a gente vai transformar momentos em números, em custo-vida para o cidadão, a gente já vê um problema. Inclusive, também durante a reeleição da Dilma, até por questão, né, de uma boa relação com o governo federal, que você tinha à época, que rendeu para a Praia Grande muito recurso e investimento, a gente sentia que você tinha um posicionamento assim, né, não digo que você foi explicitamente, olha, vote na Dilma, não, longe disso, mas você tinha uma relação extremamente cordial, porta aberta, ela foi em Praia Grande, você recebia, você dialogava, e a gente sentia que existia esse relacionamento, né? Passou-se um tempo, o PSDB passou por uma verdadeira revolução a partir do momento da eleição do prefeito João Dória na capital de São Paulo, à época prefeito, e depois, meio que na raspa da mandioca, mas deu certo, com contraponto do interior de São Paulo, o governador João Dória foi eleito governador, o prefeito João Dória foi eleito governador, ele dominou, pelo menos no estado de São Paulo, o PSDB, a nível nacional ele encontra encontra algum antagonismo em algumas regiões, mas ele me parece que é um nome que hoje começa a ditar a carta do que deve acontecer com o PSDB. Paralelo a isso, um dos principais nomes do PSDB, que até então seria impensável que ele pudesse sair, começa a dizer publicamente, olha, eu vou sair do PSDB, no caso, o ex-governador Geraldo Alckmin, que você também tinha uma relação, pelo que eu me recordo, extremamente cordial e boa. E 2022 está aí, o Mourão na região foi quem enfrentou talvez o candidato com mais potencial de encarnar o bolsonarismo e na pior situação em que ainda existia uma popularidade, que você estava não como candidato, mas apoiando o seu sucessor, saiu vencedor, né? Ou seja, de certa forma, para a gente falar de um jeito simplista, você venceu um candidato que nadava na onda bolsonarista. E a pergunta que eu faço é o seguinte:
Como será Mourão em 2022? Como você enxerga o cenário? Como você enxerga a sua carreira política? E, objetivamente, vai sair do PSDB? Olha, eu acho que a política ficou muito rasa, né? Ela está nesse ator, esse personagem que a gente cria a cada eleição. Está ficando pior, Sim. porque as redes sociais permitem isso, porque isso cria, pulveriza rapidamente. Antigamente não, o personagem morria na sua cidade, né? Morria naquela eleição dali, porque ela tinha que ser no grito, ele tinha que estar explicitando isso. Então, isso é muito ruim para a democracia, porque, volto a falar, você elege pessoas que não teriam condições de governar ou de estar na vida pública, porque não estão contribuindo com algo. Porque eu vou tendo falar que política é ciência, é se aprofundar nos conflitos sociais e tentar mitigar esses conflitos sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E melhorar a qualidade de vida das pessoas não só na infraestrutura, ela caminhar com as suas próprias pernas, como nós falamos, no processo educacional, principalmente. Sim. Porque ele se tornar um cidadão pleno. E eu vejo que esta coisa é poder pelo poder. A política mudou muito. Eu sou do tempo que nós fomos criados para discutir, né, a Direta Já. Eu participei do processo da Direta Já. Sim. Então, assim, se fazia política buscando realmente superar os traumas sociais e os traumas políticos. Acho que o PSDB fez um papel no começo, mas está derivando, né? Ele traz pessoas para dentro, ou trouxe, eu também vim depois, né? Porque eu fui ficando no MDB, depois virou PMDB, e depois é que eu vim para o PSDB. E aí eu acho que você não obrigatoriamente não pode ser um cara que vai falar sim, sim, sim. Eu, dentro do partido e na vida pública, sempre um contestativo. Dizem que eu sou meio briguento, né? A minha imagem que criaram não é briguento. Eu não sei... Posição, né? Você me chamou para uma reunião para me ficar calado, sim. Então você não quer uma reunião. Sim, né? Exatamente. Você quer um auditório. Exatamente. Você quer um auditório. É óbvio que eu tenho que ter postura para falar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Não adianta também ir para lá e numa reunião e ser o inconveniente da vida, né? Sim. Mas tem que ser o propositivo, o crítico propositivo, que isso é que é fundamental vir para a vida pública. E aí dentro do PSDB, às vezes, isso incomoda bastante. E talvez seja isso que leve a criar cada vez mais uma ideia de que o Mourão está com um grande pé fora do partido. Pode acontecer? Pode. Nada é impossível na vida, né? Você está satisfeito com os rumos? Não estou. O que não te deixa satisfeito hoje? Eu acho que a discussão de alguns temas locais, principalmente, isso me deixou muito chateado. Eu acho que a questão da mobilidade foi uma, né, de todo o sistema, do VLT lá no início da vida dele. A questão do desenvolvimento econômico, eu acho que a gente é ignorado no processo de desenvolvimento. A gente tem uma economia decadente na região como um todo, e isso é muito ruim. A Cosipa passou por um trauma tão grande. Nós temos um patrimônio social importantíssimo. Você desmatou milhões de metros quadrados de uma área há mais de 50 anos, e a Cosipa hoje não está produzindo nada. Ela não representa 10, 20% do que ela Sim. pode ser, né? E tem 3 pias de atracação para receber navios de cabotagem para navegação em águas interiores, né? Que é a costa brasileira e a costa da América do Sul. Isso pode ser um novo incremento econômico e gerar emprego para todo mundo da Baixada. Então você vê que não há uma preocupação de discutir a Baixada, né? Como reativar, remoçar, fazer um rearranjo produtivo no Parque Industrial de Cubatão, que é o primeiro a responder por empregos imediatamente, sem impacto ambiental. A gente tem até uma sensação que eles pensam assim, a gente decide aqui, está tudo certo. Sabe o que eles falam? Temos que ter um Porto de Santos. Eles pensam assim, vocês têm o litoral, Sim. vocês têm o veraneio. Não temos turismo. Porque quando você fala do aeroporto de Itanhaém que você falou, o aeroporto de Itanhaém, no novo conceito de voo que nós estamos agora, está se redesenhando, a Azul acabou
a Azul, a companhia de aviação, acabou de comprar 50 aeronaves para 2025, sabe do quê? Elétricos, que vão transportar até acho que 20 passageiros. E a ideia dela é fazer... Voos curtos, né? Voo curtos. Qual é o voo? Vai fazer voo para Boa Vista, na Itu, porque ali tem uma pista de pouso também, para levar o turista para lá. Para Angra, que tem a pista de pouso, para perto para Riviera, porque aí vai trazer com helicópteros também elétricos. E o que vai acontecer? A gente pode estimular a vinda de outros. Aqui, Peruíbe Itanhaém ainda tem muita área bonita, né? Sempre será bonito, mas assim, que aquilo que é o turismo que está se hoje procurando, o turismo mais selvagem, mais assim, preservador do meio ambiente, e aí de repente a pista de pouso aqui, com nova tecnologia, pode retomar a vinda de novos hotéis ou para a construção de resorts nessa região. Sim. O que a gente não pode é simplesmente ignorar, né, um aeroporto industrial que nem o de Cubatão, que não concorre com Itanhaém, não concorre com Guarujá, que servem para outras coisas. Você vai para Orlando, lá você tem 4 ou 5 aeroportos, um em cima do outro naquela região. São 6 aeroportos. 6 aeroportos. Não tem essa história que nós estamos concorrendo entre nós. Cada um tem uma vocação. Jamais esse aeroporto daqui de Itanhaém e de Guarujá conseguiriam instalar 1.800.000 metros de galpão industrial. Só isso já é o tamanho do aeroporto aqui, nem isso, é metade, né? Só de galpão. Nós estamos falando de 7 milhões de metros quadrados de área, entendeu? Nós estamos falando da descida de avião de carga, né? Boeing de carga. Nós estamos falando da sinergia com a ferrovia que vai para o Porto de Santos, que passa dentro do complexo. Nós estamos falando de fazer os modais se conversarem, porto, aeroporto e rodovia, para que isso agilize, né, e seja atrativo para o setor produtivo. Nós estamos falando num local onde está muito perto da capital e consegue atrair um e-comércio, que é uma central do Alibaba, uma central da American Express, uma central do Amazon, que vai gerar um desenvolvimento econômico estrondoso. A Amazon tem investido, né? Que vai estar vindo, o mundo mudou. Então, assim, eu vejo que eles não cuidam. Então, a gente escapa para outras regiões. Mourão, impressão minha ou perdeu-se o diálogo governo do estado e região? Você tem mais precisão para falar. É uma pergunta de verbinha, né? Satisfaz o cara com uma coisinha pequena. Eu tô mandando isso. É um cala-boca e o cara vai fazendo a política dele local e ele aceita isso e nós vamos destruindo a economia gradativa. Sim. Aí quando aparece um cara que quer falar, ele é mal visto. Sim. Ele é feito com chato, é o cara que não sei o que lá, mas não. Eu sou empresário antes de tudo, ser político. Sim. Eu sei o que pega no meu calo também, entendeu? Mourão, aqui, você tem uma agenda no gabinete do prefeito, o pessoal tá me pressionando aqui, mas é uma oportunidade tão legal para a gente conversar, para a gente pensar a região, né? A gente tinha ideia até de transformar numa reportagem curta, mas acabou virando uma entrevista. Vamos mudar o formato de exibição. Só para concluir rapidamente, porque você tem agenda, eu espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar mais vezes, porque você ajuda a pensar a região de um jeito responsável. E acho que hoje você está aqui falando abertamente sobre temas que talvez numa entrevista mais objetiva você nem teria entrado. Para concluir aqui, a importância da reeleição para você ter conseguido tantos avanços para Praia Grande. A gente teve uma experiência agora com a reeleição do prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, né? Qual foi a importância disso, né? Não deu nem tempo de a gente falar um pouco da sua carreira legislativa. O pessoal pensa tanto no Mourão, prefeito de Praia Grande no executivo, mas o Mourão foi um vereador com características combativas também, né? Mas toda essa história tua, qual foi a importância da reeleição? A continuidade de um projeto, não de um poder. Isso é fundamental. Quando eu assumi a primeira vez, eu fiz um plano de macrodrenagem, que eu falei isso ontem para o prefeito de São Vicente, sobre o plano. Ele está contratando um plano de macrodrenagem.
Eu fiz um plano diretor, não era obrigado a fazer plano diretor, a Constituição não obrigava. Sim. Eu fiz um plano diretor para a cidade, e fiz o segundo plano diretor, fiz o terceiro plano diretor, então eu me preocupei nos planos de longo prazo, porque você tira o PPA do plano diretor, né? Então eu planejei toda a estrutura da cidade e eu tive a felicidade de me eleger e as pessoas entenderem. E com isso o meu sucessor também vieram e eu voltei e consegui manter a busca do que estava estabelecido como planejado. É isso aqui que vai transformar. Eu falava há 2 anos atrás com o prefeito de Guarujá, que estava indo muito bem, eu falei assim, ó, Suma, você vai ter que fazer um sacrifício pela sua cidade. Você tem que sair e voltar para poder dar continuidade nesse trabalho. Ou então ter alguém que tenha compromisso com isso, que é fundamental. Não é ele voltar pelo poder de estar lá como prefeito. É para dar o andamento. Daquilo que você deixou estabelecido. Acho que isso foi o grande diferencial. A cidade conseguiu dar continuidade nesses 5 anos de governo e entendeu essas transformações que eram necessárias. Então, eu acho que as pessoas são muito de querer transformar amanhã e não vai transformar amanhã. Perfeito. Mourão, obrigado. Obrigado, hein? Foi um prazer, foi uma verdadeira aula, um bom debate aqui. Vamos falar um pouco aí. Eu hoje, se quer saber alguma coisa minha, na realidade, eu até me sinto feliz da vida, porque Congresso Nacional é complicado, né? Eu, quando cheguei lá a primeira vez, eu queria garantir e atacar a questão do crime organizado, do tráfico de entorpecente, do roubo de carga. E aí eu me dediquei à questão da segurança, que é uma coisa presente, muito forte. E aí eu queria fazer uma lei que era a lei de proteção a vítimas e testemunhas. Sim. Tá? Porque ela é uma testemunha, a vítima, né? Ou uma outra testemunha qualquer. E que o crime acaba matando essas pessoas. E precisa ter garantias. Garantias. E não tinha uma legislação no país como o Estado americano, que ele troca a sua identidade, muda você de país, dá emprego novo, você muda. Você passa a ser um cidadão novo em outro lugar, em outro território. E tinha as amarras da nossa legislação. E eu me dediquei a um texto. Aí quando eu percebi que eu levaria muito tempo, eu fui lá e peguei um projeto que estava em andamento, que não tinha nada a ver, que era parado há mais de 15 anos, e fiz um texto meu. Então a lei de proteção à testemunha é de minha autoria, essa lei que está aí. Eu fui até sancionei junto com o senador Romeu Tuma, que foi o relator dele depois que foi para lá, e o presidente Fernando Henrique e mais o ministro da Justiça da época. Depois, no segundo tempo, eu tinha uma preocupação com uma coisa que era sistêmica na sociedade. Começou o boom das franquias, né? Principalmente de alimentação. Só que o cara chegava lá, o cara falava mundos e fundos, e o coitado não tinha nada, que estava esperando montar algum negócio, acreditava naquilo tudo. Nós fizemos uma lei de minha autoria que regulamentou a franquia. Sabe quando ela foi aprovada? Há 2 anos atrás. Eu saí do Congresso e ela foi aprovada. Eu fui surpreso quando saiu no jornal, né, a lei com o meu nome. Ou seja, é uma coisa que demanda um tempo, né? Mas que regulamentou. E os franqueados, alguns que sabem, têm consciência disso, quando encontram comigo, falam assim, prefeito, graças a você, hoje a gente tem uma relação diferenciada. Sim. Esse dia eu tive com uma moça que ela vai montar uma loja. E ela falou assim que ela foi visitar a empresa no interior local, que ela está tentando montar a loja, e eles explicaram detalhadamente tudo para ela. Eu falei assim, graças a lei, porque agora ele não pode enganar alguém, ele tem que ser transparente, tem que ser parceiro do seu franqueado, porque ele precisa entender que ele não pode pegar dinheiro da pessoa e se der certo, deu, se não der, foi. É a objetividade da legislação, né? Quando você cria uma legislação objetiva, que muitas vezes a gente cria muitas leis e tem pouco poder de fiscalização, mas o dispositivo legal, quando bem construído, bem organizado, ele mesmo torna um agente fiscalizador, né? Porque ela é operacional, essas 2 leis são operacionais, né? Sim. Ela se autopoliciam, né? Porque a demanda de alguém que vai testemunhar é necessária, e a polícia e o judiciário sabem, o Ministério Público.
A demanda de alguém que tem uma relação jurídica que foi estabelecida regras mais claras, isso se opera no dia a dia do mercado. Maravilhoso. Mourão, vou te liberar aqui, porque senão o Cezinha vai cair ali. Eu quero que você deixe uma promessa para os nossos telespectadores aí, que eu quero, pelo menos nos próximos meses aí, fazer mais uma entrevista com você, que tem muita coisa para a gente debater e discutir a nível Brasil, o momento político que passa o Brasil, a tua carreira legislativa, ela é muito importante, porque a gente vê que você seguiu, parece que toda uma trajetória política que foi te dando embasamento e condições de ter um diálogo legal com o legislativo, com a oposição, que é muito importante também. E o Brasil, ele precisa disso. A gente precisa sair um pouco da discussão, da polarização, uma discussão burra, né? Sou esquerda, direita, comunista, não sei o quê, e para aquela objetividade do que a gente precisa no dia a dia, que é discutir políticas públicas com responsabilidade, com projeto, com técnica, porque afinal o país, né, ele só avança quando as coisas elas começam a acontecer de fato para o cidadão, porque política é isso, né? A gente às vezes esquece que quem milita na política, que quem está na política está lá para melhorar a vida das pessoas. Né? Eu acho que tem que fazer política com pragmatismo, mas com a condimentação ideológica não exacerbada. Quer dizer, não pôr muita pimenta, não pôr muito sal. Sim. Porque quando entra nesse processo, o pragmatismo no sentido de viabilizar o que o cidadão está precisando, naquilo que nós falamos tudo aqui, mobilidade urbana, a questão da geração de emprego, a questão da educação, a questão da saúde, das políticas públicas de saúde, todas as políticas públicas. Mas quando você entra no radicalismo, e bota muita pimenta, de extrema esquerda, de extrema direita, começa o lado partidário, isso arrebenta a discussão pragmática. Por que eu falo? Eu não posso deixar de colocar nesse componente o lado social. Eu não posso deixar de entender que a melhor distribuição de renda é um fundamento. Mas eu não posso também querer que o Estado seja só provedor de tudo. Seja então um tutor, eu tenho que ter esse equilíbrio desse processo. Eu acho que é um amadurecimento do processo político que é fundamental. Perfeito. Obrigado. Vamos continuar. Vamos sim. Esse tipo de conversa é bom porque cria um bate-papo legal, a gente consegue levar uma mensagem um pouco mais descontraída. E pensa, né? E põe as pessoas para refletir sobre o assunto. Perfeito. Obrigado, Mourão. Obrigado você pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tenho certeza e absoluta convicção que ele é adquirir. Tchau, tchau.